E vamos de ler o roteiro, ler, falar, vai ter muito corte nesse vídeo, mas eu acho que para esse formato vai ter que ser assim mesmo. Me perdoem. É a questão do conteúdo mesmo. Olá! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu acabei voltando a falar isso, né? Enfim, o vídeo de hoje é um conteúdo que eu já tô querendo fazer há muito tempo. De verdade, eu tava na minha lista pra gravar há meses, só que aconteceram várias coisas e eu não tive tempo de preparar pra fazer esse vídeo. Porque, diferente das resenhas, que é muito mais fácil pra mim terminar de ler, gravar e só ter a minha opinião, só falar o que eu achei, esse vídeo eu preciso de mais pesquisa, né? Eu preciso sentar e fazer roteiro de verdade, ou pelo menos anotar as informações que eu quero falar. Então, demorou um pouquinho, mas tá aqui. Chegou o momento. Então, o vídeo de hoje eu vou trazer esse vídeo e eu vou fazer mais na sequência deles. Eu vou falar sobre cada gênero literário, né? Eu decidi porque algumas pessoas têm muita dúvida no que se encaixa. Eu às vezes tenho também. Alguns livros são fantasia, mas eles podem ser romance, eles podem ser aventura, eles podem ser mistério. Se um livro pode ter mais de um gênero, né, embutido nele ali, mas sempre tem um principal. Mas eu sempre fiquei nessa dúvida de o que torna um livro de romance, por exemplo, né? Quais são as características que ele deve ter para ser um livro de romance, ou de fantasia, ou de terror, ou de ficção científica. Então, eu decidi fazer uma pesquisa sobre cada gênero e vão ter vídeos específicos para cada um deles. Hoje eu vou começar falando sobre... É irônico, porque é um gênero que eu não sou apegada, que eu não leio, que eu não curto muito, mas eu decidi começar por ele. A gente vai falar sobre o gênero terror e horror hoje, porque eu percebi que são duas coisas diferentes fazendo essa pesquisa, viu? É importante fazer pesquisa antes de fazer as coisas, né? Entender um pouco. Eu vou começar a falar sobre cada um deles, eu vou fazer uma introdução explicando as diferenças. Eu tenho até um livro que eu vou usar pra fazer uma análise no final, pra gente botar o aprendizado em prática. Então, a gente vai partir daí. Mas antes de começar o vídeo, minhas redes sociais estão todas na descrição da caixinha lá embaixo. Tem links para as minhas histórias que eu escrevi, o link pro meu conto que tá na Amazon, um post-it pra você, tá tudo ali embaixo, é só acessar se você quiser mais informações sobre mim, sobre os livros, sobre histórias, tá tudo ali embaixo fácil para você acessar, inclusive um link para apoio ao criador. Então, se você quiser comprar algum livro, ou inclusive o livro que eu vou estar comentando aqui, é só usar o link ali embaixo para facilitar e ajudar aqui, certo? Então, vamos começar. Então, eu peguei a descrição da internet, eu pesquisei alguns sites, li algumas informações e consegui juntar um material assim, sucinto, rápido, porque eu também não quero passar muito tempo explicando, eu quero ser bem objetiva e prática com relação a esses conteúdos. Então, eu pesquisei, né, e tenho aqui do lado, vou olhar pra cá pra ver o conteúdo, porque não quero falar besteira, mas nessa pesquisada e trouxe essas informações pra vocês com relação hoje ao gênero terror e horror. Terror e horror, é um gênero, né, literário, musical, cinematográfico, é um gênero que é utilizado nesses meios de expressão artística, que tem como base e está sempre ligado à fantasia ou à ficção especulativa. E, como a gente sabe já pelo nome que a gente conhece bem, a ideia é sempre causar medo, aterrorizar, assustar, enfim, e derivados dessas palavras. O significado em si é esse, né? O objetivo em si desse gênero é esse, é assustar, causar medo, enfim, aquela tensão horrorosa que a gente sente de que vai tomar um susto a qualquer momento. Mas existe uma diferença entre terror e horror que eu descobri fazendo essa pesquisa. Vamos à diferença entre terror e horror. Terror, ele é exclusivamente usado quando tem um motivo psicológico por trás, quando não tem nada sobrenatural acontecendo para que as pessoas
tenho aquele medo. Ou seja, acredito que filmes que tem realmente uma pessoa correndo atrás de você, ou que você correndo atrás de você é esquisito, né? Atrás do personagem. E ele tá assustado, tem aquele momento de suspense, toda aquela atmosfera de tensão e suspense que cria, em que o personagem da história fica olhando pros lados com medo. Isso seria terror, porque tá usando com o psicológico do personagem, tá criando uma atmosfera de suspense em cima de uma possibilidade real de que algo possa acontecer e que isso afeta os seus sentidos e o seu psicológico literalmente, certo? Essa foi a explicação que eu achei para a palavra terror, para a explicação na literatura de terror, quando tem filmes e musicais e livros de terror, é basicamente isso que busca quando se escreve os personagens, certo? Segura esse pensamento aí. Horror é quando está inserido elementos sobrenaturais. Então, um conto de horror, ele sempre vai ter algum elemento sobrenatural envolvido. E nisso de estar com o sobrenatural, ele também traz, às vezes, algumas questões de ficção científica. Um exemplo que eu achei na internet foi do caso de Frankenstein, né? Que no caso, a história conta do cientista, um médico, que decide criar um ser unindo várias partes retiradas de cadáveres e usa a eletricidade como fluido vital para trazer Frankenstein à vida. Então ele utilizou ali o elemento sobrenatural, que seria o Frankenstein, essa criação dele, e tem a ficção científica do fato dele ser literalmente um médico, buscando uma forma de fazer isso e usando a eletricidade como fonte principal, certo? Então essas são as diferenças. O terror, ele usa muito mais o psicológico, o suspense, o fato de que o que tá te assustando, o que tá trazendo aquele medo é real e ele tá te afetando de alguma forma. O horror, ele traz elementos mais sobrenaturais, ele traz coisas que não deveriam existir e se colocam junto com situações de ficção científica na maioria das vezes. Então essa é a grande diferença dos dois e quando eu li isso, eu fiquei, caramba, faz um pouco de sentido quando você para ver os exemplos, né, que trazem. Por exemplo, da parte de terror, nas pesquisas que eu fiz, eles citaram o livro Cujo, do Stephen King, que é sobre um cachorro que assusta uma família, porque ele é mordido por um morcego e tá com a doença raiva, né? E aí ele assusta a família por causa disso. Psicológico, o cachorro tá correndo atrás de você querendo te matar. É real. Então, eu achei muito interessante quando eu vi essas diferenças e entendi bem claro as duas. Então, tendo essa diferença em mente, eu trouxe um livro que ele está na categoria de ser terror e quando eu li eu não entendi porque estava colocado nesse meio, porque eu esperava, eu estava olhando para trás porque meu cachorro está deitando no sol e eu acho a coisa mais fofa do mundo. Onde é que eu tava? No livro. Então, enquanto eu fazia essa pesquisa, eu pensei qual livro de terror que eu tenho guardado aqui, porque são poucos, né? Muito complicado de achar, mas são muitos, na verdade, né? Que é uma lista gigantesca. E eu peguei um que está classificado como terror, suspense e ficção científica, que é o Instituto do Stephen King. Quando eu peguei esse livro, eu peguei no intuito de ler um livro de terror. E eu pensei, qual livro, né? Qual autor eu devo escolher? Por que não o rei do terror, não é? Pegaram a piada. Eu tô preocupada com o meu estado mental nesse momento. Eu peguei esse livro para fazer a análise, porque com base no que eu li, né, a questão do terror, ele ser questões psicológicas e ser voltada muito para essa questão assim real e não sobrenatural das coisas, eu entendi o motivo desse livro estar sendo considerado de terror. Quando eu peguei, eu não entendi o porquê. Eu fiquei, cara, isso aqui pra mim não é terror, parece muito mais um livro de suspense, suspense mesmo do que terror. Ou então, algo mais com ficção científica, realmente, suspense e ficção científica. Eu não entendi porque ele estava também categorizado como terror.
E aí depois de ler isso aqui e de ver essas informações sobre o gênero, que eu entendi porque ele também estava incluído em terror. Para quem não conhece essa história, eu fiz um vídeo falando sobre o livro todo, do que eu achei e um resumo. Mas eu vou trazer rápido o que acontece. Essa história tem um instituto onde eles pegam crianças para fazer estudos, porque essas crianças são super dotadas, super inteligentes, e elas têm a capacidade de ou serem telepatas ou serem capazes ou terem o poder de telecinese. Então, o livro é basicamente sobre isso, tá? É um estudo que eles estão fazendo essas crianças super inteligentes que eles encontram nos Estados Unidos. E eu abri e falei, isso é ficção científica, com certeza, né? Tá na cara que é. E realmente era. Mas o terror não me encaixava ali. E aí, com a questão do terror psicológico, foi aí que eu entendi o porquê que esse livro está incluso na parte de terror em si. O livro todo, as crianças passam o tempo todo preocupadas com a família, o que vai acontecer com elas. Elas são literalmente tratadas como ratos de laboratório o tempo todo sofrendo com pesquisas, com análises e sendo carregados de um setor para outro para receberem agulhadas, isso e aquilo. Então, o medo do que ia acontecer depois e a sensação de não saber o que fazer, de perder a esperança, de estarem assustadas por estarem dentro daquele ambiente é o que torna o livro de terror. Pelo menos foi isso que eu entendi na minha interpretação ao ver, né, ao analisar a obra assim, enquanto eu lia, e entender assim a explicação do que o gênero de terror traz quando ele está incluso, né? O que o gênero realmente oferece para os leitores enquanto eles leem, né? Então, eu acredito que seja por isso que ele esteja também incluso no terror. Como eu falei, suspense e ficção científica era óbvio que ele estivesse, mas terror eu não imaginei que pudesse fazer sentido até fazer essa pesquisa e ler um pouco mais sobre a caracterização do gênero em si. Então, infelizmente, eu não tenho outros livros, eu não tenho um livro de horror, na verdade, para também mostrar essa comparação e trazer essa explicação, porque como quem já me acompanha sabe que eu não sou muito de ler esse tipo de livro, mas se você tiver em casa, você que está assistindo, tiver algum livro de horror e que você viu que se encaixa na descrição do que eu comentei, deixa nos comentários abaixo para eu saber já quais são que se encaixam e quem sabe um dia dar uma chance num futuro muito distante. Eu não sei porque que eu me submeto a certas coisas, mas enfim. Esse vídeo eu queria muito começar a ter feito ele há muito tempo atrás, como eu falei no começo, e eu espero que ele seja útil para algumas pessoas, que ele traga conhecimentos interessantes e até curiosidades sobre a questão da literatura em si, porque realmente essa diferença para mim não era clara, e depois que eu li eu entendi melhor realmente. Eu acho que quando você lê e começa a se afeiçoar muito pela leitura, você gosta de entender um pouco sobre cada gênero e cada possibilidade de leitura que você pode ter. Então eu achei super legal fazer essa pesquisa e eu pretendo trazer outros gêneros mais pra frente. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, dá um like, né? Curte lá embaixo pra eu saber que realmente é interessante a ideia do conteúdo. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau!